Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é Vítor Ramalho, ex-secretário de Estado e deputado, atual secretário-geral da UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Vítor Ramalho, muito obrigado por ter vindo aqui ao TDM Entrevista. Macau foi uma das cidades fundadoras desta organização, a UCLA, para quem não conhece, que é esta União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Antes de mais nada, dirijo-me aos senhores telespectadores e agradecendo a amabilidade que tiveram em estar aqui convosco. A União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa é a mais antiga associação, depois da institucionalização da democracia em Portugal, no relacionamento com os países de língua oficial portuguesa. Foi criada em 1985, e é uma associação intermunicipal, portanto internacional. Hoje tem 43 cidades que são associadas dela, quer como membros efetivos, quer como observadores, e também um número idêntico de empresas que a apoiam. O objetivo é muito simples, foi criada pelo presidente de então da Câmara Municipal de Lisboa, Cruz Abcacis, com a consciência clara da importância crescente da língua portuguesa no mundo e dos povos de língua oficial portuguesa, que veio, aliás, ter um impacto significativo depois da criação deste mundo global e da superação do mundo bipolar. As vertentes em que atua são múltiplas, desde, por exemplo, logo após a invasão da Indonésia, coube à UCLA fazer a planificação e a concepção da reconstrução dos principais edifícios de Dili. Também ao nível da ação da formação de empresários dos países de língua oficial portuguesa, nós tivemos uma ação específica na Guiné-Bissau para a formação de apicultores. Temos ações em curso em São Tomé e Príncipe, no domínio da compostagem e do saneamento básico, também do ponto de vista do combate à iliteracia. Realizamos todos os anos um encontro de escritores de língua oficial portuguesa. Aliás, participamos aqui em Macau no festival que teve lugar este ano ainda, promovido por uma instituição de Macau, e digamos são múltiplas as atividades, não vale a pena estar aqui a enunciá-las uma a uma. Há vários dossiês em cima da mesa, um dos quais a questão da mobilidade tem sido também um dos temas em destaque na atividade da UCLA. O que é que nos pode dizer sobre esta matéria? Nós temos a consciência que neste momento entre 60% a 70% da população mundial vive nas cidades, e a tendência é de que dentro de 15 a 20 anos mais de 80% da população vai residir nas grandes cidades. Aliás, aqui a China representará, em termos desta percentagem, de cidades de mega metrópoles com uma densidade populacional muito expressiva, vai ter uma percentagem muito relevante dentro dos próximos 15 a 20 anos. O que é que isto vai determinar? E determina, e a UCLA a esse nível procura, fruto do encontro de experiências que tem desenvolvido, dar um contributo para que nas prioridades que vão ter lugar, quer ao nível da segurança urbana, por exemplo, quer ao nível da relação da cidadania com as próprias autarquias, quer do ponto de vista alimentar, como é que num mundo de uma mega metrópole, com condições limitadas de respostas ao nível da agricultura na própria urbe, é possível superar esses constrangimentos. Também, naturalmente, em tudo o que respeita ao saneamento básico e à mobilidade. A mobilidade porquê? Porque há uma pressão demográfica que arrasta depois um conjunto de efeitos, no fundo perversos, para a relação do cidadão com a própria cidade, quer ao nível da disponibilização de tempo, e como se sabe, tempo é dinheiro. Para ter uma ideia, não há muitos anos em Lisboa, para quem vivesse nos arredores, concretamente em Louros, e trabalhasse em Lisboa,
perdia, na média de vida que era expectável, cerca de 8 anos, dentro de um carro. Portanto, esta questão da mobilidade é uma questão central e envolve a consciência de que nós temos que dar respostas à chamada cidade inteligente. Uma cidade que procure, em termos dos instrumentos e meios capazes de dar resposta a estes constrangimentos, começarmos desde já a pensar. E isso tem sido presente da parte da UCLA, ainda recentemente na Assembleia Geral que realizámos em Luanda, exatamente há 3 meses, em abril. Nós, um dos temas que foi aflorado foi este, chamando especialistas, discutindo com ele e fazendo sugestões para que a cidade de Luanda, que é hoje uma mega metrópole com 6 milhões de habitantes, possa atender a esta priorização das cidades. E onde este tipo de problemas está muito presente e afeta muito a vida das pessoas. Este tipo de problemas tem tido respostas também aqui na Ásia. Há bons exemplos na Ásia que possam ser levados para a lusofonia? Vamos lá ver, Macau, sobretudo Macau. Mobilidade também é um problema em Macau. Exatamente, mas para lhe dar o exemplo, que não é gritante porque não é uma mega metrópole, como existem outras cidades da China, mas Macau é, desde logo, uma cidade que é fundadora da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. E hoje em dia representa a plataforma do relacionamento com os países de língua oficial portuguesa na política que foi traçada pelo Governo da República Popular da China. A esse nível, o interesse que todas as cidades integradas na UCLA têm nesta relação com Macau é exatamente poderem, no intercâmbio a estabelecer, a esse nível da experiência que têm, mas também propriamente no domínio económico, alavancarmos na entreajuda que é necessário criarmos nesta plataforma que a República Popular da China definiu relativamente a Macau, que possamos todos beneficiar, quer da experiência que as cidades africanas e brasileiras, ou mesmo a de Timor, têm, e beneficiar daquilo que a China e concretamente Macau tem a dar. Macau, a China em concreto e Macau não é indissociável do que se passa no mundo, como é evidente. A República Popular da China e esta região administrativa especial têm um peso crescente na influência no mundo global e essa experiência e os ensinamentos que estão a recolher da própria dinâmica do desenvolvimento são fundamentais para nós. Que outros temas vão estar em cima da mesa nesta visita a Macau? Uma visita que surge na sequência de um convite do Governo de Macau. Vai ter vários encontros, estamos a gravar a entrevista antes desses encontros, mas quais é que são as expectativas? Exatamente por Macau ser hoje a plataforma de relacionamento com os países de língua oficial portuguesa e obviamente com as cidades, nós o que pretendemos é procurar criar condições para que, em reciprocidade e com vantagens mútuas, possa haver um aprofundamento das relações de natureza económica com Macau e de Macau com essas cidades. Como sabe, existe hoje um Fórum Empresarial de Macau, que tem um peso significativo e também um fundo que privilegia as relações de Macau e da China com os países de língua oficial portuguesa. Nós pretendemos ter nesses encontros a percepção e a informação necessária de quais são os meios disponibilizados por essas plataformas, quer pelo Fórum, quer pelo Fundo, no sentido de apresentarmos propostas e projetos das próprias cidades, e daí a circunstância de não apenas ter vindo eu aqui, a Macau, mas também o próprio Presidente da Mesa da Assembleia Geral da UCLA, que é neste momento a cidade de Luanda, representada pelo General Higino Carneiro, que veio nesta delegação. E por isso, o que vai estar em cima da mesa, nas reuniões, quer com o IPIM, quer com o senhor chefe do Executivo de Macau, quer com vários empresários com quem vamos estar em contacto, é esta preocupação de apreendermos as condições das candidaturas que podem ser feitas, o que é que podemos beneficiar as cidades, que produtos podemos apresentar, que produtos são necessários nesta troca de experiências também dinamizarmos, para podermos informar depois às cidades
e aos seus representantes no futuro aquilo com que podem contar. Como pessoa que segue de perto esta relação, que avaliação é que faz do Fórum e da aplicação prática do Fórum até agora, que já tem 14 anos já, foi formado em 2003, mas até agora, na prática, não tem sido muito elevado o número de projetos apoiados. Acredita que se pode estar nesta altura num virar de página? Não só acredito, como tenho a convicção plena que estamos mesmo num virar de página. Não apenas porque o edifício do futuro fundo foi agora lançada a primeira pedra, há escassos dias, como a própria presença de representantes do fundo numa deslocação recente a Moçambique e depois mais tarde também a Cabo Verde e até a Portugal, são sintoma da preocupação, da dinamização começar a ser feita exatamente a partir dessa altura, ou a partir de agora, melhor. E essas são as razões acrescidas que justificaram que nós próprios viéssemos nesta altura a Macau, porque não temos dúvida rigorosamente nenhuma que a priorização das relações com os países de língua oficial portuguesa tem que ter uma resposta prática e esta informação vai-nos ser dada não apenas pelas instituições, mas também pelo próprio chefe do Executivo. E em função delas, naturalmente, começam a fluir candidaturas que já estão, aliás, a ser ponderadas a vários níveis pelas cidades que nós representamos. Falamos um pouco também sobre Angola, que é um país que conhece bem, nasceu em Angola, é ouvido normalmente em Portugal sobre matérias relacionadas com Angola, foi inclusivamente presidente de um grupo parlamentar de amizade, Portugal-Angola, e nesta altura as relações entre os dois países estão a viver um período difícil, com as acusações do Ministério Público Português ao atual vice-presidente de Angola, ex-presidente da Sonangol, Manuel Vicente, acusações de corrupção ativa e branqueamento de capitais. Luanda já veio dizer que este caso põe em causa as relações com Portugal. Como é que olha para este caso? Na altura, quando se começou a falar deste caso no início do ano, falou da necessidade de haver cautela. Como é que avalia a situação nesta altura? Olha, nós temos que ser realistas e termos de ter em consideração que as famílias, quando têm uma relação de grande proximidade, não apenas relevam aquilo que é de muito positivo, como é óbvio e que faz a coesão da própria família, como há aspectos que surgem aqui e ali, que são naturais no percurso dessas relações e que são sempre ultrapassados. Este facto, queria recordar, não nesta particularidade que referiu, não é um facto novo e volta e meia, alguma comunicação social e não só, e as próprias pessoas falam no inquinamento das relações entre Portugal e Angola. Na perspectiva em que eu avalizo e analiso melhor, nós temos uma relação de defesa de interesses e de afetividade muito forte, exatamente pelo peso dessa afetividade, de relações familiares profundas. É muito difícil encontrar entre os dirigentes de todos os partidos angolanos algum que não tenha família em Portugal, e o inverso também, de alguma forma, dos portugueses é verdadeiramente correto relativamente à Angola. Eu queria lhe recordar, por exemplo, que o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho viveu em Angola muitos anos, tem mesmo uma relação de proximidade forte, e o próprio primeiro-ministro atual, o pai, Orlando Costa, foi um grande escritor, um homem também com uma relação de grande proximidade com Angola. Ele foi um dos obreiros e ativistas da Casa dos Estudantes do Império, que esteve na gênese da criação dos grandes líderes africanos. Aliás, há uma particularidade relevante naquilo que Portugal, na relação com as ex-colónias, deu. E essa particularidade e singularidade tem a ver com o facto de todos os grandes dirigentes de todos os países de língua oficial portuguesa africanos terem sido formados em Portugal, porque não havia na altura universidades nos países de língua oficial portuguesa africanos, e eles empreenderam mesmo em 1962 uma fuga coletiva de 120 desses jovens para Paris e de Paris para os países de onde eram originários. Nós estamos a falar de personalidades como o Agostinho Neto, como o Joaquim Chissano, que está vivo,
como o França Van Dunen, que foi primeiro-ministro de Angola, como o Mário Machungo, primeiro-ministro de Moçambique, o Pascoal Mucumbi, o Pedro Pires, o Miguel Trovoada, o Manuel Pinto da Costa. Portanto, esta realidade é uma realidade muito forte e dificilmente apagável na memória coletiva de todos nós. Sim, essa proximidade não está em causa. Ora bem, há essa proximidade. E a circunstância de, no caso concreto que Foucault, eu dar-lhe uma relevância muito relativa, devo dizer, tem a ver com a minha formação jurídica e eu saber que Angola e Portugal têm um acordo de cooperação na área jurídica e que no processo penal Portugal respeita a legislação angolana e Angola respeita a legislação portuguesa. E nesse sentido, que é uma questão absolutamente transparente e clara, há uma imunidade em Angola, que Portugal tem de respeitar, como é evidente, porque faz parte da legislação, relativamente ao Presidente da República de Angola e ao Vice-Presidente da República, que no caso concreto é a personalidade que citou. O que significa que qualquer eventual investigação que seja feita em função desta realidade que me estou a referir, fruto de acordos, dificilmente poderá ter na prática a concretização de qualquer ação que o leve a julgamento em Portugal e muito menos em Angola. Nós devemos ter isto presente e cuidar e saber que é assim. Aliás, os países, incluindo Portugal, também gozam, relativamente aos membros dos órgãos de soberania, da mesma imunidade, nomeadamente dos deputados em Portugal. Se qualquer país quisesse fazer uma ação do ponto de vista penal contra um deputado português, sabia que ele goza também de impunidade, obviamente em função, em Portugal, da graduação da pena. É por isso que a realidade se acaba sempre por impor alguma preocupação do imediato, que tem sempre depois contornos políticos e que é explorada por isso mesmo. Mas na altura afirmou também que o Ministério Público devia ter contactado o Governo, uma vez que este é um caso que assume naturalmente contornos políticos. Mas isso não põe em causa também a separação dos poderes? Não põe rigorosamente nada em causa. Há países, como os países anglo-saxónicos, por exemplo, que no domínio em que o próprio país procura pôr em causa órgãos de soberania estrangeiros, o dever da oportunidade não é fixado pelo Ministério Público, mas pelo próprio Governo. Isto tem alguma lógica. Eu devo lhe dizer que, apesar, por exemplo, de em França, que não é um país anglo-saxónico, ter havido várias investigações, ou pelo menos na comunicação social, eu ouvi isso sobre titulares de órgãos de soberania angolanos, nunca se viu nenhum órgão jurisdicional francês agir na prática procurando acionar penalmente dos tribunais franceses essas figuras, mesmo de Angola. Portanto, na prática acha que este caso vai acabar por morrer, é isso? Eu não tenho dúvida rigorosamente nenhuma, porque não é possível vingar. Vamos lá ver, os acordos que se estabeleceram e que estão em vigor não possibilitam isso. E nós temos que ser realistas. Quando eu tive essa afirmação que no Ministério Público causou, pelo menos no presidente de um dos órgãos da magistratura do Ministério Público, dizendo, bom, mas a investigação acabou e, portanto, o Ministério Público não tinha nada que esperar, o que quer que seja. Isso é não ser realista. Porquê? Porque a questão, queiramos ou não queiramos, é uma questão de natureza política, respeito à relação dos Estados entre si. E, portanto, a esse nível, a própria ação penal está bastante condicionada, queiramos ou não queiramos, por uma realidade que a ultrapassa. Esta é a evidência dos factos. Independentemente das relações com Portugal, Angola vive um momento de transição, eleições dentro de pouco tempo, José Eduardo Santos está de saída e, ao que tudo indica, João Lourenço será o próximo líder de Angola. Como alguém que conhece bem o país e os protagonistas do país, quem é João Lourenço? Olha, eu antes de lhe responder a essa questão devo dizer o seguinte, nenhuma personalidade é ungida do Senhor, como eu costumo dizer. Todos nós temos qualidades e defeitos e, como é evidente,
a aferição daquilo que é importante nas relações internacionais é saber se esta transição vai ocorrer com serenidade, com salvaguarda da paz, que é o fundamental para o povo angolano, e nas relações também com os países de língua oficial portuguesa, ou não. E eu acho que vai correr nesta fase de transição com estabilidade, e isso é o mais relevante. João Lourenço é uma personalidade relativamente jovem do ponto de vista do cargo que vai exercer, tem 62 anos, aliás, como, se porventura for eleito, tal como o indigitado vice-presidente da República, Bonito de Sousa, tem praticamente a mesma idade. Ele é um militar de carreira, portanto, na relação com os militares, e isso não é despiciando em Angola, tem o reconhecimento, eu analiso isso com grande estima e consideração, e portanto dá essas garantias Ministro que da são Defesa. fundamentais, e é neste momento Ministro da Defesa. Portanto, é uma personalidade que não foi por acaso que o próprio partido indigitou para ser, se for eleito, o futuro Presidente da República. E o Vice-Presidente é um homem de direito, professor catedrático, que de alguma forma o complementa a esse nível. O meu convencimento é que, como já lhe referi, que esta fase de transição, e oxalá não me engane, vai evoluir numa fase estável, o que não significa que não haja em Angola, exatamente pela experiência colhida e pelos ensinamentos, a necessidade de haver mudança em vários domínios. E eu estou convicto que essas mudanças vão ser operadas pelas autoridades que vão ser eleitas, com o contributo, aliás, de todos os partidos. Independentemente dos resultados, Angola teve uma experiência caldeada por várias guerras, muito duras. Isso deu ensinamentos ao próprio povo, na generalidade das situações, e, portanto, há condições para que a evolução seja relativamente controlada. O que não significa que Angola não esteja numa crise económica séria, como, aliás, todos os países de língua oficial portuguesa, sem exceção. Ou porque a dívida externa é bastante elevada, como é o caso de Portugal, apesar dos esforços que estão a ser feitos para serem superados, quer por situações de instabilidade política como a Guiné, quer pela circunstância de Angola ter durante muito tempo reservado cerca de 78% do seu orçamento com base nos recursos do petróleo, e neste momento tem que enveredar por uma diversificação da economia, o que não se alcança rapidamente, demorará 12, 13, 14 anos provavelmente, não é por passe de mágica, mas há consciência dessas dificuldades para a superação. E o próprio sucesso da próxima liderança depende muito desta evolução económica. Exatamente, também. Evolução económica e depois evolução financeira. Porquê? Porque os constrangimentos da situação económica, determinados exatamente pela prevalência até há relativamente pouco tempo, até há escassos 2 anos, do preço do petróleo e que era determinante para o orçamento, levou também a haver uma grande carência de divisas e, portanto, os pagamentos ao exterior estão muito limitados. Mas eu, das deslocações que lá faço, verifico que há consciência da grande dificuldade que Angola vive, económica e financeira, mas a vontade de superarem. Eles, como costumam dizer, não é a primeira vez que vivem em dificuldades. Eu não quero estar aqui a branquear o que quer que seja, mas acho que o pior que pode haver nesta altura, entre a amizade entre os povos, é lançar achas para a fogueira. Isso não é nada positivo. Nós devemos concorrer para fazer melhorar a situação de Angola e melhorar as relações com Portugal. Uma última questão sobre Angola, em relação ao processo eleitoral, há garantias de transparência? Ouça, são sempre fiscalizados pela comunidade internacional, não podem deixar de ser. E, portanto, aí a minha convicção é de que o poder político tem a consciência que hoje em dia não é possível fazer trapaça em situações como estes processos eleitorais, e nomeadamente este do 23 de agosto. A comunidade internacional, as instituições internacionais vão estar em cima e, portanto, eles têm a consciência. Será muitíssimo difícil haver qualquer situação que seja enganosa do ponto de vista de um partido ganhar e aparecer o outro como vencedor. Isso não creio ser viável
Não significa que, como em qualquer processo eleitoral, não vão ter as suas dificuldades, mas o Governo e a oposição seguramente superarão essas dificuldades que o caminho determinará. Falemos agora de Portugal, já foi Secretário de Estado do Trabalho, também Secretário de Estado da Economia. Perguntava-lhe como é que olha para o atual momento social e económico do país. Existem sinais positivos, mas, por exemplo, o desemprego ainda ronda os 10%. Acredita que a evolução no curto e médio prazo vai continuar a ser positiva? Vai haver uma baixa deste número? Olha, há uma certeza que é observável por qualquer cidadão que neste momento vá a Portugal. E eu vou-lhe dar uma avaliação exclusivamente racional e objetiva, sem ser inquinada por qualquer paixão de qualquer natureza, e menos de natureza partidária. Portugal está mesmo na moda neste momento, e isso acaba por ter um efeito muito positivo na confiança que os cidadãos dão ao país, antes de mais nada ao país. Esse reforço de confiança tem a ver com o facto de hoje nenhum país ser indissociável da globalização e haver vários títulos dificuldades sérias em países que eram países receptadores de turismo. Estou a falar de quase todos os países do Médio Oriente, que tinham uma expressão e uma força de atratividade turística muito grande e que a perderam nesta fase, se é conjuntural ou não, só o futuro dirá, e isso beneficiou muitíssimo Portugal, que tem estabilidade política, tem estabilidade social e procura dar respostas de confiança aos próprios imigrantes e aos turistas que visitam Portugal. Para termos uma ideia, este ano, em 2017, o número de turistas em relação às camas que vão ser ocupadas será da ordem de 20 milhões. E isso sente-se na rua. As pessoas, quase o dobro da população. Sim, exatamente. Se for a qualquer cidade hoje em dia, sobretudo aquelas com maior peso tradicional no turismo, quer das ilhas adjacentes, sobretudo na Madeira, também no Algarve, Lisboa, Porto, mas começa-se também a sentir isso muito no interior, há um arejamento grande e visível deste fluxo turístico. E isso acaba por ter um efeito muito positivo na economia. Mas, como disse há pouco, é um fenómeno algo volátil, depende também daquilo que aconteceu noutros países, poderá não se manter assim a médio prazo, tem que se pensar noutras estratégias também. Ora bem, e sendo isso verdade, ao nível do efeito positivo que do ponto de vista orçamental, que a entrada destes turistas representa, da ordem de cerca de 12 mil milhões por ano, como este ano vai determinar, acaba por ter também mudanças na própria economia que são positivas. A que nível? O efeito exportador das pequenas e médias empresas portuguesas começa-se já a fazer sentir fortemente. E há uma procura de dar a volta por parte dessas empresas e que também estatisticamente é provado. Eu comecei por lhe dizer que ia dar um retrato objetivo, e esse retrato objetivo é feito também através do próprio crescimento das exportações. E através do investimento também, porque o investimento, que era até há muito pouco tempo praticamente residual e mesmo negativo, começa a ter um efeito natureza positiva, pela conjugação das melhores expectativas que são criadas, pela confiança que é reforçada, mas também pelo próprio investidor estrangeiro, que neste momento tem um peso grande em Portugal, quer ao nível, por exemplo, do investimento chinês, mas também do próprio investimento de países europeus e até de países africanos, como é o caso de Angola. Portanto, este conjunto de conjugações acaba por ter um efeito muito positivo. Relativamente ao desemprego, Roma e Pavia não se fizeram num dia, e há uma evidência que é a diminuição do desemprego, que está abaixo, como sabe, dos 10% neste momento, e a crescer de uma forma mais significativa do que a média europeia. Crescimento esse também mais significativo do que a média europeia ao nível do próprio produto interno bruto. Nós poderemos chegar ao final do ano, a ajuizar pelo que disse o Sr. Presidente da República, por um crescimento de cerca de 3% este ano, o que é excelente.
Dr. Vítor Ramalho, vamos ter de ficar por aqui mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Eu é que lhe agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.